Só agradecer demais o convite de vocês para que eu estivesse aqui. Para mim é um privilégio e, acima de tudo, um prazer. Eu costumo dizer sempre que, quando eu venho aqui, eu sou um cara muito felizardo, né? Por Deus. A maioria das pessoas tem uma igreja. Eu sempre digo que eu tenho muitas igrejas, né? O Projeto Radical, ele me levou a conhecer diversos irmãos de diversas denominações, de diversos lugares. E em todas essas igrejas, quando eu vou até elas, eu sou tão bem recebido como eu sou aqui. Então eu me sinto em casa aqui. Então para mim é como se fosse um culto doméstico. Agradeço as palavras que a Marilda trouxe ali, me emocionaram muito, minha irmã. E eu queria ser só metade do que vocês dizem que eu sou. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês dois, de toda a igreja, né? Que tem participado com a gente no Projeto Radical. Para aqueles que não conhecem o Projeto Radical, meu nome é Cláudio, eu sou coordenador desse projeto, um projeto que transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas, né? Através desses homens e mulheres que compraram esse sonho junto comigo, né? Quem foi lá já sabe do que eu estou falando. E quem não foi, quem ainda não foi, né, dessa igreja, vai em nome de Jesus e vai saber do que eu estou falando. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos, que Deus colocou no meu coração, é um texto que está lá em Efésios 5, a partir do versículo 3. Efésios 5, a partir do versículo 3. Essa é uma das minhas cartas preferidas, cartas de Efésios. Ela é conhecida como a rainha das cartas de Paulo, né? E por mais incrível que pareça, essa carta ela não foi escrita para Efésios. A gente, depois de achar, né, diversos originais, né, antigos, né, acabou se descobrindo que os mais antigos não carregavam o nome Efésios lá no começo da carta. E para muita gente isso é um questionamento muito grande, né? Mas a gente tem diversas explicações, diversos teólogos levantaram diversas possibilidades, né? Uma delas é a possibilidade da lacuna. E na verdade hoje o entendimento que a gente tem sobre essa carta é que na verdade ela era uma carta geral. Era uma carta que era para ser rodada por diversas cidades, né? Paulo missionário, cada cidade que ele parava, ele fundava uma igreja. E depois ele voltava a essas igrejas, né? E aí ele escrevia muitas cartas para essas igrejas de doutrinas, né? E a teoria da lacuna é o seguinte, que essa carta ela foi escrita para que muitas igrejas fossem doutrinadas pela mesma palavra. E aí essa lacuna era colocada, e quando o escriba ele fosse reproduzir a carta, ele colocaria ali, né, o local, a cidade para onde ele estava dirigindo aquela cópia, né, que ele estava fazendo. E uma das cópias achadas foi uma cópia que foi para Efésios. E foi assim que foi batizada essa carta. Mas isso não é um demérito para essa carta. Pelo contrário. Porque a gente consegue entender que essa carta, na verdade, ela não é uma carta específica, uma carta que precisa ser contextualizada de acordo, como por exemplo a carta de Coríntios, né? Que era muito específica para Coríntios, né? Tratava assuntos de Corinto, né? De Corinto. E essa carta não, essa carta é uma carta sim para Efésios, mas uma carta para todas as igrejas neotestamentárias, uma carta para a igreja de hoje, uma carta para a igreja batista, uma carta para a primeira igreja batista de São Paulo, e também uma carta para a igreja de Peruche. Efésios 5, 3, 17, a palavra de Deus diz assim: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças.
Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pesadas essas palavras, meus irmãos. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham a luz, porque aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá ou iluminará sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas sim como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a boa vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Senhor meu Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa noite. Quero te agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que nos tirou do lamaçal do pecado e trouxe-nos para a tua santa luz, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Pai, justifica, Senhor, nós, e nos santifique, Senhor, a cada dia, Pai, que nós possamos crescer no Senhor, com o teu Santo Espírito, Pai, que habita dentro de nós e no meio de nós, Senhor Jesus. Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e eu te peço, Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui com a tua palavra, a tua santa palavra aberta, Pai, sedentos, Pai, do pão que vem do céu, Senhor. Então alimenta-nos, Senhor, que nessa noite, Pai, não seja eu a falar, mas seja o Senhor, seja o teu Espírito Santo me conduzindo, Senhor, na leitura da palavra, e conduzindo, Pai, o entendimento dos meus irmãos nessa noite, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu separei desse texto que a gente acabou de ler juntos alguns pontos muito importantes que são colocados aqui por Paulo. A gente acabou de cantar agora, né? Um Deus de milagre, um Deus de promessa, caminho no deserto, luz para a escuridão. Mas o que significa luz? O que significa escuridão? Existe escuridão? Não existe escuridão. A escuridão é simplesmente a ausência da luz, não é isso? Quando você não tem luz sobre algo, aquilo fica encoberto. E esse é o nosso Deus, é um Deus de luz, um Deus que transmite essa luz para cada um de nós, para que nós também sejamos luz. Disse ele, né? Sejam sal da terra e luz do mundo. Mas o que é ser luz? E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite. A primeira coisa que eu consigo tirar desse texto, meus irmãos, é que para ser luz no mundo, um cristão precisa falar como a luz. Paulo nos adverte aqui no versículo 3, no versículo 4: entre vocês não deve haver sequer menção de moralidade sexual, porneia aqui é o termo, como também nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. E
parece ser coisas tão distantes, né? Imoralidade sexual, impurezas e cobiças. Coisas que não devem ser nem nomeadas no meio de nós. Cobiça aqui parece que está desencaixado daqui, né? Mas a gente vê Jesus falando sobre a cobiça, sobre o amor ao dinheiro, mais do que sobre o céu, do que sobre salvação. Ele diz que não tem como nós adorarmos a dois deuses. Ou nós servimos a Mamon, ao dinheiro, ou nós servimos ao Senhor. Pois se a gente servir um, com certeza a gente vai estar desagradando o outro. Esse texto, meus irmãos, ele leva a gente a refletir como é que a gente lida com as coisas da vida, como a gente fala sobre as coisas, né? A gente muitas vezes vê muitos irmãos que dizem ser luz, que servem ao Deus da luz, mas muitas vezes falam como o mundo. O nosso palavreado às vezes é tão parecido com o mundo, que a gente acaba se identificando demais com o mundo. Tanto na questão da imoralidade, das palavras torpes, como está aqui. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas antes, ao invés disso, ações de graças. Como nós, às vezes, nos parecemos muito mais com o mundo, do que como a luz. Jesus, quando ele orou ao Pai, ele disse: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do maligno. Nós fomos chamados para ser luz na terra, mas muitas vezes nós nos confundimos tanto com o mundo, que eles não conseguem ver essa luz através da gente. Eles não conseguem entender o que é essa luz. E Jesus ainda fala mais sobre isso. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai dela. O que tem saído das nossas bocas, meus irmãos? Ação de graças? Será que o mundo vê luz através da nossa fala? Tiago também fala sobre isso, né? Uma fonte de água salgada não pode dar água doce. De uma mesma boca é impossível sair ação de graças e todas essas coisas que a gente leu aqui agora. Para Deus, meus irmãos, não tem diferença entre o que você fala e o que você faz. Amém? Outra coisa que eu queria destacar aqui nessa passagem, que está lá no versículo 5, né? Porque vocês podem estar certo disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui, Paulo está comparando todas essas coisas, aquilo que era o pior pecado para eles naquele tempo, a idolatria, né? A gente vê lá o segundo mandamento que Deus deu para Israel. Ele disse assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Que duro isso, meus irmãos. Vocês já pensaram sobre isso? Todos esses pecados, eles são comparados ao pior pecado de todos: o pecado da idolatria, o pecado de colocar algo acima de Deus, seja o dinheiro, seja a prática imoral, sexual, seja as coisas do mundo. A quem nós estamos servindo, meus irmãos? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: para ser luz precisa haver cruz. Cuidado, meus irmãos, com o evangelho barato. Hoje nós temos várias propostas para deixar o evangelho mais palatável, não é isso? Mais agradável ao mundo, né?
Parece que nós não estamos mais buscando convertidos, mas estamos buscando convencidos. E aí existem várias teologias, várias propostas. A teologia liberal, que relativiza a palavra, que diz, não, isso aqui na verdade é para o contexto deles. Hoje nós precisamos aplicar um outro Jesus, né? A teologia da prosperidade, que em vez de oferecer cruz, não, diz o seguinte: vem seguir Jesus, porque a partir desse momento tudo vai dar certo para você. Nós fomos feitos para ser cabeça e não cauda. Não é essa a proposta? E a mais atual de todas agora, a teologia coaching, né? Que traz um Jesus cool, Jesus legal. A aplicação de verdades bíblicas como autoajuda. Mas, meus irmãos, não existe cruz, não existe evangelho sem a cruz. Os apóstolos não tiveram vida fácil. Por que nós teríamos vida fácil, meus irmãos? Seguir a Jesus requer sacrifício, como ele disse lá em Lucas 9:23. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Depois, quando o outro discípulo disse para ele: Senhor, eu quero te seguir, ele falou para ele assim: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Essa é a proposta de Jesus. Você está disposto, meu irmão, a pagar o preço para seguir Jesus? A gente ontem estava falando sobre isso, né, Marcelão? Como é difícil servir a Deus. Ontem era 1h da manhã. A gente estava no cruzamento da Rio Branco com a Alameda Glete, um dos lugares mais perigosos hoje do centro de São Paulo, né, para socorrer um amigo nosso, depois de um culto muito difícil para acontecer. E a gente vive isso diariamente no Projeto Radical também. A gente vê a dificuldade que é servir esse Jesus e o preço que a gente paga, né? E a Marildinha até disse: isso é para poucos. Nem todo mundo tem tino para poder carregar essa cruz. Mas é isso, meus irmãos. Para seguir Jesus é preciso pagar um preço. O terceiro ponto que eu quero destacar, meus irmãos, é: aquele que quer ser luz, ele precisa ser iluminado. E aí eu quero reler com os irmãos aqui os versículos 8, 9 e 10, onde Paulo diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E por que ele diz que nós somos luz no Senhor? O reverendo Hernandes Dias Lopes, certa vez ele pregou lá na primeira igreja batista de São Paulo, e ele fez uma alusão sobre o que é ser a luz do mundo, né? Que eu achei perfeita. E ele estava, na verdade, lendo o Evangelho de João. E aí ele comentando sobre o Evangelho de João, ele falou sobre 7 milagres que são narrados no livro de João, e 7 grandes falas de Jesus. Eu sou, fazendo referência ao grande eu sou da sarça ardente. E aí ele diz 7 eu sous, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Todos eles atributos que só ele tinha, menos um. Quando ele diz eu sou a luz, esse é o único eu sou que ele compartilha conosco. É o único atributo comunicável dos 7 eu sous que ele compartilha. E aí ele diz como funciona esse compartilhamento da luz. E aí ele fez alusão do sol, que tem luz própria, e é um dos lumiares da terra, que ilumina o dia, onde tudo é luz. Mas aí ele cita outro lumiar, o lumiar da noite, a lua, que esse por sua vez não tem luz própria. A lua, ela depende totalmente do sol para refletir luz sobre os homens. E nós somos assim, meus irmãos, como a lua. Nós não temos luz própria. Nós dependemos totalmente
da luz do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa refletir a luz do grande eu sou sobre a terra, sobre as trevas. Amém? E aí, isso me remeteu a uma fala de pastores na terça-feira sobre o meu concílio, né? Quando eles perguntaram o que é ser cheio do Espírito Santo. E me veio exatamente essa fala do reverendo na minha cabeça. Eu não entendo que você ser cheio do Espírito Santo é você ser como um copo vazio, e aí você vai se enchendo do Espírito Santo conforme você vai se aproximando dele. Não, a presença de Deus, ela é onipresente. Deus é luz. Ser cheio do Espírito Santo é como a lua. Quando você está no estado da lua minguante, da lua nova, você não está sujeito à luz do Senhor, você não reflete a luz do Senhor. Quando você começa a ir para o quarto crescente, essa luz vai tomando conta de você. Você vai se abrindo para a iluminação do Senhor, pouco a pouco. E aí sim você vai sendo luz sobre a terra. Que nós possamos ser como luas cheias, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, refletindo a luz do onipresente. O quarto ponto, meus irmãos, e o último, prometo ser mais rápido. O Marcelão falou que a melhor pregação que teve aqui foi 15 minutos, né, Marcelo? É que para ser luz, nós precisamos de sabedoria. E aí eu queria ler com vocês aqui agora o versículo 15 e 16, reler novamente, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, ou aproveitando o máximo tempo, depende da tradução, né? Porque os dias são maus. O tempo aqui, na verdade, não é o Cronos, né? Muitos de vocês já sabem que os gregos, eles tinham dois tipos de tempo: o Cronos, que é o nosso tempo natural, né? Aquele tempo que corre do relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo, na verdade, de oportunidades específicos. É um tempo fora do tempo, é o tempo do eterno. Para que a gente seja luz, meus irmãos, nós precisamos da sabedoria do Senhor. Salomão pediu sabedoria para Deus, e Deus diz que de tudo aquilo que a gente pode pedir para Deus, o que a gente pode pedir de melhor é sabedoria. E sabedoria para quê? Sabedoria para que a gente não perca as oportunidades que a gente tem, os kairós que Deus entrega na mão da gente, de ser luz na terra, de pregar o santo evangelho. Nós todos, meus irmãos, fomos chamados para sermos arautos do Senhor, arautos das boas novas do Senhor, luz sobre a terra, meus irmãos. É para isso que nós fomos chamados. E aí, a partir do versículo 17, ele diz como é que nós devemos nos portar, né? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a boa vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças e constantemente a Deus Pai, ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nesse momento a gente vai ter um momento da ceia do Senhor, e eu queria aproveitar esse momento para que a gente refletisse um pouco sobre esse texto de Efésios na nossa vida. Se nós realmente temos sido luz no mundo, o quanto que nós temos nos aberto a Deus para receber a sua santa luz.
e o quanto nós temos refletido essa luz aqui na terra. Eu queria convidá-los nesse momento, meus irmãos, a ler comigo a passagem onde Paulo também fala sobre isso, lá em Coríntios 11, 26 e 32. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. E é exatamente o que ele pede para a gente fazer aqui, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo iluminará sobre ti. Essa benção aqui, meus irmãos, não é para os que estão mortos nos pecados e nos delitos, não. É para aqueles que estão mortos dentro da igreja. Aqueles que estão aqui onde a luz resplandece, mas estão adormecidos. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu quero convidá-los agora para baixar a sua cabeça, e para que a gente faça esse momento de reflexão tão precioso e tão poderoso que Paulo nos indicou, antes que a gente possa sentar à mesa do Pai. O quanto de nós ainda está sem a luz do Senhor? O quanto de nós ainda está nas trevas? Qual é a parte da nossa vida que ainda está no escuro? Peça para Jesus agora, meu irmão, colocar luz sobre isso. O quanto de nós refletimos dessa luz que ilumina o mundo? O quanto do mundo precisa sair de dentro de nós? Ore ao Senhor, meus irmãos, para que Ele projete a luz dele sobre aquilo que precisa ser iluminado na sua vida, e que essa luz reflita no mundo a glória de Deus. Senhor meu Deus, nós estamos aqui, Pai, prestes a sentar na Tua mesa, Senhor. Nós entendemos a ceia como um memorial estabelecido pelo Senhor, Pai. Não queremos, Pai, que o pão e o cálice são realmente a sua carne e o seu sangue. Não queremos que você está nesse pão e nesse cálice, mas temos convicção que o Senhor está no meio de nós, Senhor. E queremos agora consagrar essa ceia a Ti, Senhor. Mas antes, Pai, nos colocamos, Pai, debaixo da Tua luz, Senhor, para que tudo aquilo, Pai, que ainda esteja obscuro nas nossas vidas, Pai, seja iluminado pela Tua santa luz, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha revelar a nós, Senhor, aquilo que ainda, Pai, não Te agrada dentro de nós, Pai. E que nós, Pai, possamos ser constrangidos a nos transformar, a sermos mudados por essa luz, Pai. Em nome de Jesus. Amém.